Boa noite, muita paz para todos e para todas. Refletindo sobre o tema que foi proposto, vida além da vida, o que é que vem a ser isso? E aí, meditando, é interessante a gente pensar assim, que até o Espiritismo chegar para a humanidade, nós tínhamos uma concepção muito diferente de imortalidade. Tínhamos também pensamentos diferentes sobre essa questão da morte e da vida. Porque, apesar de muitas outras doutrinas espiritualistas falarem sobre a imortalidade, mas entendo que, até onde eu conheço, só o Espiritismo detalha o que significa essa imortalidade. Como é que nós conseguimos sobreviver depois do túmulo? Para onde vamos? Onde ficamos? Como ficamos? Porque até então, antes da doutrina chegar, com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, nós tínhamos muito forte, como ainda hoje para muitos, aquela concepção de céu, inferno e um paraíso que era um lugarzinho intermediário. E que Kardec trabalha muito bem essa questão no seu livro O Céu e o Inferno. E tínhamos aquela ideia de que a alma era aquele vapor, aquela nuvem, e que ficava vagando em algum lugar. Daí porque o impacto, até mesmo no movimento espírita, quando Chico Xavier lança a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, numa descrição de como é o mundo espiritual. E aquilo cria um impacto. Porque o que é o espírito desencarnado? É o espírito desvestido desse corpo de carne, só isso. Não há transformações súbitas quando se morre. Nós seremos o que somos aqui, apenas não mais no corpo denso de carne e osso, como a gente costuma dizer. Apesar de que os espíritos desencarnados se manifestam no seu mundo espiritual, no seu ambiente, também com o corpo que Kardec chamou de perispírito. O corpo espiritual, o corpo astral, como outros querem. Então há uma forma de se manifestar dentro da existência, quer você esteja no plano físico ou no plano chamado espiritual, que é o mundo dos espíritos, o plano dos desencarnados, como normalmente chamamos. E aí o Espiritismo chega atendendo àquela afirmativa de Jesus, quando os discípulos, preocupados com a sua partida, não nos deixe órfãos. E ele promete, eu me vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. Eu me vou, mas não vos deixarei sós. Enviarei o Espírito de verdade. Enviarei o Consolador, para que estejais sempre convosco. E possa vos ensinar muitas coisas que, por enquanto, não posso vos dizer. E esse Consolador chega na nossa percepção, porque não tem coisa pior do que a dor da saudade daqueles que partem, quando nós temos uma concepção materialista da vida. É doloroso. E mesmo para quem tem uma concepção espiritualista, e eu vou mais longe, até mesmo espírita, dói. Não tem como ser diferente.
Porque você vai procurar o ser que partiu e não vai vê-lo, como nós estamos nos vendo aqui. Não vai mais ouvi-lo, não vai mais tocá-lo, nem sentir-lhe o toque, e assim por diante. Então não tem como isso não causar uma certa dor. E isso me lembra Jesus quando ele diz assim, olha, no mundo só tereis aflições. E essa é uma das aflições que temos no mundo, a de assistir à partida de um ente querido, com quem nós convivemos um largo período de tempo. Mas talvez alguns estejam pensando, mas espera aí, se eu tenho o Espiritismo, que me fala de imortalidade, de reencarnação e tal, de mundo espiritual, por que então esse sofrimento ou essa aflição? Veja, não podemos evitar às vezes a aflição. Mas olha Jesus quando fala também de aflição e diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a questão é que você pode estar na dor, na aflição, mas não em desespero e estar consolado. Essa é a grande questão. Daí, às vezes, injustamente, alguns dizem que o espírito é frio, quando fala de coisa de morte. Não é que seja frio, é a percepção da certeza da imortalidade e a pessoa, em função disso, sente a partida do ente querido, mas não desespera, não perde o chão. E é tão interessante que, às vezes, pessoas espíritas, quando isso acontece, e como não fundamentaram bem a crença, abandonam tudo porque os guias não vieram e ajudaram, não salvaram, porque Deus abandonou. Não existe isso. Todos nós vamos morrer um dia. Quem quer ficar eternamente aqui no corpo? Não dá, né? Então, tudo que é vivo biologicamente um dia vai morrer. É da lei. E quando nós temos essa percepção de que a morte, com o fim do corpo, não é o fim da vida, passamos a entender o que significa vida além da vida. É uma vida que há além da vida física. Porque quando André Luiz trouxe a sua obra, como eu disse, impactou a tal ponto que até o próprio Chico Xavier começou a atrapalhar a psicografia. E André suspendeu o trabalho e disse, olha, não está dando certo, você está me atrapalhando. Porque o próprio Chico começou a questionar algumas coisas. Vamos fazer o seguinte, Chico, te prepara porque à noite eu vou te levar para fazer uma viagem pela colônia Nosso Lar. E assim foi feito. Ele foi desdobrado e em espírito começou aquele tour em Nosso Lar. O único ministério que ele não conheceu, talvez por estar ligado ainda ao corpo, foi o Ministério da União Divina, que era o mais elevado dentro da cidade. Voltou ao corpo com aquelas lembranças, aquelas imagens de que tudo aquilo era real e continuou a psicografia. Vejam vocês. Né? Porque hoje já está mais fácil. Você conceber que chegar em Nosso Lar você tem transporte coletivo. Você tem alimento, tem roupa, tem hospital, tem parque de música. Aí, então o que é que muda? O nível de vibração da manifestação do espírito naquela localidade. Tem jardins, tem animais. Então, o que é que muda com relação ao nosso plano? Nós estamos num plano mais condensado, mais material, como se costuma dizer, e lá nós estaremos no plano mais sutil, de uma matéria mais sutil. E aí dá para a gente imaginar assim, uma cebola com as suas camadas. A camada mais externa é onde nós estamos, que é o corpo material. Aí você vai tirando uma e vai ficando outra, tirando uma e ficando outra.
Porque são vários planos. Está lá André Luiz em nosso lar, primeiro dia de trabalho. Cansado, vai e dorme. O espírito dorme. Se cansa? Sim, gasta energia. Se come, é porque precisa repor energia. Há aqueles que já não têm mais necessidade disso. Ok? E aí ele dorme e sonha. Pô, o espírito também sonha, o espírito desencarnado, e sonhou que estava indo visitar a mãe que morava numa colônia acima de nosso lar. E deixou o corpo lá em nosso lar. O que é que ele deixou lá no nosso lar? O perispírito, como nós chamamos. Um corpo mais denso. E foi com o que visitar a mãe? Uma outra camada da cebola mais sutil. E assim vai. Porque o espírito em si, Kardec, quando pergunta o que é o espírito diz, é uma luz, é uma energia, não tem como definir. E ele não pode manifestar-se diretamente nesse corpo, daí porque precisa dos corpos intermediários. É por isso que Kardec propõe essa composição trinitária, espírito, perispírito, corpo físico. André Luiz vem e acrescenta 2 componentes, espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico. Quando a gente morre, deixa para a Mãe Terra o corpo físico e o duplo etérico. E a gente viaja com os outros 3 componentes até onde nós sabemos. Mas poderíamos imaginar várias camadas até chegar na essência que é o chamado espírito propriamente dito. Então começa a fazer sentido para nós essa coisa do mundo espiritual como um mundo com moradia, com transporte, com alimento, com tudo que nós temos aqui. Aliás, eles dizem, os espíritos, que é o contrário. O que nós temos aqui é uma cópia do que se tem lá. Ok? Todo esse avanço tecnológico que nós estamos tendo aqui vem de lá para cá. E aí a gente para e vai fazendo assim, matando a morte. Naquela concepção que nós tínhamos, como fim de tudo. Agora, e é tão interessante essa questão, porque nós evitávamos muito lidar com isso. Tanto assim que é por isso que os cemitérios eram feitos fora da cidade. Você chegou, enterrou lá o morto, tinha o dia para se dedicar a ele, que era o dia de finado, e tipo assim, olha, fica por lá que nós fica por cá. Só que a cidade foi crescendo e foi abraçando os cemitérios, né? Mas como a gente pintava a morte? Lembram da figura da morte como é? É bonita? Linda, né? Um esqueleto, uma capa negra, uma foice na mão, uma ampulheta na outra. Olha que coisa linda de se ver. E aí o que é que acontece? A gente vai criando um certo pavor, um certo medo de lidar com isso. E o Espiritismo vem devagarinho, vai matando essa morte para nos dar uma concepção de vida além da vida física. Tem maior consolo para a nossa dor, para a nossa aflição, quando a gente perde um ente querido? Não tem. E isso nos lembra a saudade, que pode ser como uma chuva que vem e arrebenta tudo, mas também pode ser aquela garoa que cai e reverdece o jardim. Então, não é por ser espírita que você não vai sofrer a perda de um ente querido, como se costuma dizer, mas não se desespera, não perde o chão. Pode estar até aflito com aquela partida, mas consolado. Em função dessa certeza da imortalidade, da sobrevivência da alma. E essa certeza a gente precisa introjetar, colocar lá dentro. Porque muitas vezes a gente sabe. Eu não estou dizendo aqui para quem já fez curso aqui na casa, vem assistindo palestra da Tempo, eu não estou dizendo a você disso nenhuma novidade. Mas tudo isso está onde? No nosso intelecto.
no nosso mental. E a gente precisa trazer isso para onde? Para dentro. Não quer dizer que você precise vivenciar a perda de alguém ou ter até mesmo você uma experiência qualquer. Porque às vezes a pessoa passa 50 anos no espiritismo e a coisa não entra, apesar dela saber. Aí tem uma experiência de quase morte, vê o túnel de luz, vê os guias, vê os parentes, e quando volta, diz, rapaz, o negócio é sério. E dá aquela mudada radical, por conta da experiência. Mas a gente pode pensar, imaginar como é, como não é. E aí a gente vai internalizando essa certeza para quando nos depararmos com ela, e vamos nos deparar em algum instante, saibamos como lidar. E vamos desfazendo alguns mitos. Entre eles, possa ser que alguém tenha aqui em casa ou na parentela, alguém muito adoentado naquele sofrimento, e às vezes nós ficamos naquela agonia como se a gente quisesse que a pessoa descansasse, como a gente costuma dizer, não é assim? Para não sofrer. Mas essa, segundo os espíritos, é a melhor morte que tem. Não é aquela rápida. Porque na morte rápida, o espírito é expulso do corpo. Isso é doloroso. É difícil. Então, qual é a morte mais adequada? Essa que vai se dando pela própria velhice, pela doença. Vai havendo um desgaste para você ir soltando a alma. Porque quando a gente reencarna, o que é que acontece? A gente vai se embrenhando no corpo físico, célula a célula. E depois precisa soltar tudo. Então, se você vem e rompe, é traumático. Com exceção dos espíritos elevados, que tanto faz como tanto fez. Como Kardec, morreu repentinamente do rompimento de um aneurisma cerebral. No funeral estava dando mensagem. E outros que têm uma morte mais trágica ou violenta, ou assim, repentina, demora mais tempo para se habituar ao novo habitat. Mas se você vai soltando devagarinho, você vai se habituando. É por isso que eu penso assim, é uma conclusão pessoal. Se nós temos a criança que está se emaranhando ali no novo corpo e ela temporariamente fica médium, porque está lá e está cá, ainda está mais lá do que cá, né? E tem as percepções do mundo espiritual, à medida que vai se envelhecendo, também. Aí, por isso, eu vejo muito relatos de pessoas assim, meu pai, minha avó, né, tá vendo imagens, está vendo pessoas, e às vezes está vendo mesmo. Porque vai afrouxando os laços, o que é que acontece? O espírito, com o seu perispírito, tem acesso mais ao plano espiritual. Porque olha o que Kardec diz, todos nós somos mais ou menos médios. Se eu perguntar aqui, quem vê, um outro vai dizer que vê. Quem ouve, quem recebe, e assim por diante. Mas todos nós temos isso embrionário. Em algum momento pode eclodir. Então, à medida que a gente vai soltando, fica mais fácil essa soltura. Daí porque, vejam vocês, nós temos um treinamento para a morte. Quem quer treinar? Não? Mas não é para morrer agora não, gente, é depois. Ninguém quer, mas a gente treina todo dia, quando a gente dorme, e ressuscita de manhã. É treino. É a mesma coisa. Percebe? Você vai, dorme, sai do corpo numa boa, vai dar seus passeios, sei lá onde, e depois volta. Então, naquele momento, morreu ali, num certo sentido, não biologicamente. E de manhã cedo, acorda, ressuscita. É treino. Agora, tem uns que dormem, não sai do lado do corpo, nem fica ali de vigia. Quem vai se afastar aqui? Deixa eu ficar quieto aqui.
Aí me lembra o saudoso Peixinho, que contava sobre o professor Ézio Ferreira, que nós conhecemos lá no tempo de juventude, na Federação Espírita da Bahia. E aí Peixinho conta que foi visitá-lo no hospital, já bem velhinho, dentado e tal. E ele aí brinca, né? E aí, mestre, qual é o mais novo ensinamento? Pergunta Peixinho. Ele diz, Ézio, ele, além de ser espírita, gostava muito da literatura oriental, praticava yoga, meditação, aquela coisa toda. E aí ele diz, pois é, Peixinho, eu estava aqui nas minhas orações, nas minhas meditações, prontinho para viajar. E aí o companheiro espiritual, o guia dele, me proporciona um desdobramento e me leva a uma região onde eu vejo muitos companheiros já desencarnados, segundo a informação deles, mas como quem se arrastava pesadamente, como se fosse um ancião. E aí o companheiro vira para mim e diz, olha, eu sei que você já está querendo vir embora. E pode até vir. Agora eu quero perguntar a você o seguinte, você quer ficar mais um tempo no corpo, mesmo que seja dolorido, com aflição, mas venha mais solto, mais livre, ou quer vir assim? E ele aí que não é bobo, deixa eu ficar no corpo mais um pouco. Porque o espírito, quando parte, ele vai impregnado de material dessa dimensão. Ok? André Luiz fala disso em Evolução em Dois Mundos, observando uma desencarnação. O corpo, o perispírito se formando e o cordão fluídico, ainda não cortado, e ele percebe que pelo cordão é como se fosse dois canais, energias do corpo para o perispírito que estava se formando, e no outro descia energias ou material do perispírito se formando para o corpo, para poder então fazer a viagem. Porque a coisa não é mágica, ok? Há um processo de elaboração. Para uns demoram mais, para outros demoram menos e assim por diante. Então, como eu estava dizendo, aquele que está sofrendo no corpo, por mais doloroso que seja, isso é bom, dentro dessa perspectiva espírita. Primeiro, a pessoa pode estar ali resgatando. Segundo, se desfazendo de materiais para fazer a viagem de forma mais tranquila e mais leve. E às vezes nós é que ficamos atônitos, aflitos e desesperados por ver o sofrimento do outro. E gostaríamos que não fosse assim. E outra, porque nós temos uma percepção de sofrimento como sendo uma coisa horrível. E veja nesse caso de Ézio, o sofrimento para ele ali seria uma coisa boa em termos de imortalidade. Por isso Jesus, na sua sabedoria, coloca nas bem-aventuranças as aflições. Vão estar aflitos, mas consolados. Porque o problema é você estar aflito e não ter consolo nenhum. Não saber para onde vai. E o Espiritismo, ricamente, nos traz por essa certeza da imortalidade, da sobrevivência, da reencarnação, da causa e efeito, essa possibilidade de entendimento que tem que haver uma razão de ser para a dor e para o sofrimento. Me aponte um missionário do bem da humanidade que não sofreu. A gente não acha. Então, o que é esse sofrimento? E aí o sofrimento vai ser o que eu percebo dele. Por isso, muitas vezes, a gente vê aquela pessoa com uma aflição muito grande, mas tranquila. Isso por quê? Está consolada na sua fé, na sua religião, seja como for. E o Espiritismo, através dos seus elementos básicos, seus princípios básicos, nos traz essa certeza que precisa ser, então, internalizada. Para que a gente lide melhor
com os conflitos existenciais, lide melhor com a partida dos entes que se vão, guardando consigo a certeza de que não vão para sempre, assim como nós um dia também viajaremos. Ah, mas eu não tive nenhuma experiência assim direta como Ézio teve. Às vezes, não precisamos ter. Houve uma fase da mediunidade de Chico Xavier chamada das cartas consoladoras, onde ele recebia mensagem de entes queridos que retornavam e escreviam cartas para aqueles que ficaram. Ao caso de um judeu que perdeu o filho num acidente, e a aflição desse homem era tão grande, mas tão grande, que todas as noites, ninguém sabia disso, ele fugia de casa e ia dormir na lápide do filho. E o desespero era grande, que alguém chegou para ele e disse: procura Chico Xavier. Ele disse: mas eu sou judeu. Não importa, procura Chico Xavier. E ele foi. E normalmente esse procura Chico Xavier, quando você chegava ali, tinha centenas e centenas de pessoas pedindo uma carta de minha mãe, de meu pai, de meu filho, de minha esposa, uma receita de Dr. Bezerra. Porque ele começava a atividade às 6 horas da tarde e ia até às 4 ou 5 da manhã. O próprio Peixinho, uma vez, ele diz que foi visitar e ficou ali desde as 7 horas da noite. Aí via gente escorada, dormindo 2 horas da manhã, e ele lá com aquela pele de bebê, tranquilo, trabalhando. E a surpresa desse pai, quando no final, que ele escreve as cartas, houve o seu nome. O curioso é o seguinte, aí Chico diz o nome, ele se apresenta e diz: eu preciso que o senhor me ajude. Porque normalmente o Chico era quem lia as cartas psicografava. Eu não consigo ler porque está em hebraico. E o pai vai e começa a ler a carta. Dá nome de familiares, ocorrências. E no final, ao se despedir, pede ao pai que não fosse mais ao cemitério. E ninguém sabia. Ninguém sabia. Não vá, porque me faz sofrer. E quando o senhor vai, tem outra coisa. Eu fico com a mamãe em casa. Você está indo para ficar junto de mim? Não é bem assim que funciona. Então, como não acreditar? Informações que vêm de lá para cá e que só a pessoa estava presente. Como o caso do filho de Nair Belo, a atriz, que numa entrevista a Hebe Camargo na época, falando sobre a perda do filho, a ida dela até Uberaba para falar com Chico Xavier, recebe a carta do filho, e tem um momento que ela se emociona, a Hebe fica sem entender e explora o assunto, porque ela estava tão emocionada, porque na carta tinha uma frase que dizia assim, né? Minha mãe, quando eu disse que não iria ficar, eu estava brincando. Ninguém entendeu nada. Aí Nair vai explicar, depois que chora e tal, porque estamos preparando para a virada do ano. E ele vai viajar, ele vai para a praia, alguma coisa assim, e diz: olha, eu não vou passar ano novo com vocês, não vou. Mas estava brincando. Por isso na carta ele cita. E só Nair sabia. Como não acreditar? Aí disse: mas eu não recebi carta nenhuma. Não importa. Outros receberam. Uma curiosidade sobre essa fase das cartas consoladoras, quem coordenava esse trabalho, o guia espiritual, era Emmanuel. Mas quem coordenava esse trabalho era o Bezerra de Menezes, que ajudava determinadas crianças, jovens, adultos, a vir para escrever, porque às vezes não tinha condições de escrever sozinho.
E a ideia qual era? Qual era? Transformar isso depois em livros para que outros lessem. Olha Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, de uma certa forma, somos bem-aventurados porque nós não vemos os Espíritos, mas acreditamos que eles existem. Porque outros viram e nos trazem notícias sobre essa realidade. E assim a doutrina espírita chega, a partir de Kardec, trazendo para nós essa consolação abençoada que prossegue até hoje. Porque se a religião, seja qual for, ajuda o indivíduo nos conflitos existenciais, mas há questões que somente a crença bem fundamentada na sobrevivência alivia, consola. Olha Jesus com as irmãs Maria e Marta, que o irmão tinha morrido. Mestre, se estivesses aqui, ele não teria morrido. E é como se ele dissesse, não morreu, vai viver. Eu sei, elas, conforme a crença, que um dia ressuscitará no dia do juízo. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. E aí vai operar a ressurreição de Lázaro. Então a gente pensa assim, mas Lázaro estava morto? Biologicamente, não. Fenômeno letárgico, parecido com a morte, mas não estava morto. Porque quando o cordão fluídico é rompido, cortado, não tem como mais voltar à vida. Não tem. E Lázaro, nesse caso, estava à vida por um fio, mas o cordão estava ligado ainda ao corpo. E o que é que Jesus faz? Doa a energia vital para fazer a retomada. Uma morte, entre aspas, e um renascimento. Assim como nós. Morre alguém na família, vem a dor, a aflição pela perda. É também uma morte para nós. Mas com a esperança nessa crença da sobrevivência, e a gente vai se aliviando, a gente ressuscita. Percebem? Então, como encarar a morte? Por isso Paulo já cantava, ó morte, onde está o teu aguilhão? E aí a gente desafia ela com essas certezas da sobrevivência, da imortalidade. E a história universal está repleta de exemplos os mais diversificados dessa certeza da imortalidade. Como Chopin no leito de morte, e ouve a sua amiga ali ao lado lhe falando, quando ele com os olhos esbugalados, além das percepções objetivas, e diz, ouço uma música celeste. Mas ninguém ouvia, só ele. Vinha do mundo transcendental. E se prepara para viajar. Então é um preparo constante que fazemos todos os dias para essa viagem. E aí, às vezes, é como Divaldo diz, brincando, que quando teve o primeiro ataque cardíaco, e Joana tinha dito a ele, né, que olha, quando você tiver algo assim, tomar consciência de onde está e me ver, já desencarnou. Aí ele tem um ataque cardíaco, vê lá todo mundo massageando e tal, para ressuscitar, aquela multidão, tanto de encarnado como desencarnado, ele aí lembra e começa a procurar a Joana na multidão, não vê. E aí quem é que aparece? A mãezinha dele. E aí a mãe vem trazer a notícia que ele recebeu uma moratória. Foi a primeira. Eu acho que já está na quinta ou na sexta, porque não faz tempo, faz pouco tempo aí, passou 2 meses no hospital com câncer, ficou curada do câncer. Ele até brinca com o pessoal quando retorna, né, ao cenáculo da mansão,
dizendo assim, agora eu entendo o espanto do pessoal quando Jesus ressuscitou Lázaro. Porque já estava quase morto, praticamente. E estava. É quando ele, então, já na mansão e tal, Joana lhe aparece e diz, o senhor recebeu nova moratória. Moratória é um processo que os espíritos oferecem para você ficar mais tempo no corpo. Como a vida pode ser antecipada, pode também ser prorrogada em função de vários fatores. E ele aí brinca e diz assim que não perdeu a chance de perguntar, mas quanto tempo? Ele está com 97, vai fazer 98 agora, né? Mas quanto tempo? E olha a resposta dela, o tempo que for necessário. Tá, porque ainda é necessário e o corpo ainda oferece condições para isto, né? E aí eu fico pensando, meditando, um dia a gente chega lá, a essa condição. Ou então a condição de Chico, seleção brasileira, campeã, ele aí chega na sala e pergunta, quem ganhou? Brasil, vai para o quarto, deita, tudo arrumadinho e morre. Viajou. Né? Então, espíritos desse quilate têm essa condição. Divaldo narra oportunamente numa palestra que ele estava se preparando para uma atividade e Joana se lhe apresenta pela madrugada e lhe diz, meu filho, vamos orar, porque Madre Teresa, a de Calcutá, está indo despertar Lady Di. Lady Di tinha morrido naquele acidente e a madre estava se preparando para viajar para o funeral. E ela, que já marca passo, problemas cardíacos, morre, não consegue fazer a viagem. E veja você, ela morreu depois e é ela que vai despertar Lady Di. Agora veja, a vida de uma, a vida da outra. Né? Aí o que é que ocorre? É assim que o mundo espiritual funciona. E o que é que os espíritos relatam? Que nós somos recebidos por espíritos familiares, conhecidos, ou espíritos familiares que às vezes a gente nem conheceu em vida na Terra. As cartas de Chico dão notícia, vovô, bisavô, fulano, cicrano. Aí o pessoal, quem é esse aqui? Vão pesquisar na genealogia familiar para descobrir de quem se trata. E os relatos são muitos. Há uma bibliografia farta sobre o assunto. Além da morte de Otília Gonçalves, que foi presidente lá da Mansão do Caminho, Voltei do Espírito Jacó, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, Crianças no Além, por Chico Xavier, Jovens no Além, por Chico Xavier, Somos Seis, por Chico Xavier, Motoqueiros no Além, por Chico Xavier. Esses Jovens no Além tem lá aquela carta incrível daquela garota que morreu no incêndio do filme Joel. E aí a gente vai vendo essa experiência do outro e trazemos para nós. Então, agora precisamos parar e meditar sobre. Poxa, então isso é real? Faz sentido? É por isso que Kardec falava da fé raciocinada. É você parar, pensar, analisar, para ir entendendo a dinâmica, e você sabe que é assim. Porque hoje você vai dizer, não, eu creio, mas eu creio porque eu sei que é, mesmo que eu não tenha visto. Lembram? Maria de Magdala foi ao túmulo, chorosa, e lá se depara com Jesus, que lhe diz, vai e avisa aos meus que eu estou de volta, e logo mais estarei com eles. E ela chega naquela agitação no cenáculo, todo mundo reunido ali, sem saber o que fazer, triste, a dor já da saudade por ele ter partido, e ela grita, eu o vi. E todo mundo se impacta. E ele me enviou para dizer que logo estará conosco. Mas sempre em todo grupo tem aquele espíritozinho empedernido, né?
Aí Tomé vem de lá e diz: eu não acredito. Eu não acredito em ti. E nesse ti aí, estava toda uma história de crítica, porque ela tinha sido meretriz. Como é que pode? Maria, mãe dele, foi lá e ele não apareceu. João, o discípulo amado, foi lá e ele não apareceu. Pedro, a quem ele entregou o colegiado, foi lá e ele não apareceu. Vai aparecer a você. Mas vejam vocês, foi uma forma de Jesus homenagear ela, Maria, por tudo que ela fez. Saiu da condição da possuída dos 7 demônios para subir o cume da montanha de luz. Ao ponto de, quando desencarna nos braços da própria Maria de Nazaré, vai ser recepcionada no mundo espiritual pelo próprio Jesus. Mas nisso, Maria, mãe, se aproxima, abraça e diz: eu creio em ti, que meu filho te apareceu. O tempo passa, olha Jesus ali e faz a provocação. Vem, Tomé. Daí surge aquela brincadeira, né, do teste de São Tomé, né? Vem, Tomé, e toca as chagas, para que tu vejas que sou eu. Porque há aqueles que precisam tocar para acreditar. É a fase ainda mental, evolutiva do indivíduo, tudo bem. Mas há aqueles que não precisam mais tocar. Como nós hoje acreditamos em muitas coisas que ocorreram ao tempo de Jesus sem estarmos lá. Mas outros viram e nos narraram, a gente para e pensa: pô, isso aqui faz sentido. E a gente passa a acreditar nessa realidade. Então, por tudo isso, a vida além da vida é essa vida espiritual, que nós vamos viver conforme nós vivemos aqui, de uma certa forma, desvestidos do corpo físico. Tanto assim, como é que um familiar se apresenta para nós? Como ele estava na Terra, senão não vai ser reconhecido. Por isso, os espíritos evoluídos, quando se apresentam, ele busca uma característica para se fazer reconhecer, mesmo que não precise mais daquela forma. Olha Emmanuel quando se apresenta para Chico por primeira vez, formato de uma cruz luminosa. Já pensou? Seu guia é uma cruz. Não dá. Aí o que é que ele faz? Ao invés de usar as características de Padre Manuel da Nóbrega, sua última reencarnação, normalmente se apresenta com essas características para ele, e ao invés de usar o nome Manuel da Nóbrega, é Emmanuel. E vez que outra se apresenta como era ao tempo da República Romana, como senador. E a gente vai tomando conhecimento disso, e o Espiritismo traz as experiências mediúnicas através de médiuns fantásticos, comprovando a imortalidade. Como está nos registros literários da bibliografia espírita, cientistas eméritos que tiveram oportunidade de ver materializações de espíritos, estudá-las, analisá-las, para chegar ao final e dizer: isso não é possível, isso é verdade. Como William Crookes, onde a Academia de Londres investiga na ideia de provar justamente que era uma farsa. E ele passa 3 anos estudando materializações do espírito Kate King, para no final, no seu relatório, dizer que aquilo era verdade. Alexandre Kizakov, na Rússia, da mesma forma. Então, outros viveram a experiência direta e nos transmitem a notícia para que a gente reflita e veja se é possível ou não, se faz sentido ou não. Assim como, o que é que faz mais sentido? Você morreu e acabou tudo? Ou faz mais sentido continuar essa viagem numa outra dimensão, num outro tipo de energia, para continuar o processo evolutivo? Daí porque a saudade para nós tem que ser como aquela garoa que vem, vai reverdecendo o jardim do coração e guardando conosco na intimidade do nosso ser a certeza de que eles vivem onde quer que estejam.
e que o mais importante são as energias de paz, de luz que nós lhes enviemos. Daí a importância, quando nós estamos no centro orando para o passe, ou na hora do passe, nos beneficiando, sim, mas não nos esquecermos daqueles que se foram, porque onde quer que estejam, vão receber as nossas orações, ou os nossos petardos mentais de mágoa, de ressentimento, de ódio, ou do que for. E assim, essa intercomunicação é constante. E nós vamos, de uma certa maneira, alimentando a possibilidade desse reencontro para logo mais. Pensemos nisso. E a nossa gratidão à doutrina espírita por, pouco a pouco, matar a morte e nos fazer acreditar na vida além da vida. Muita paz.